Espero que você esteja bem. Que prazer poder falar contigo nesta live, sexta-feira à noite, 1º de abril, um dia conhecido como um dia da mentira. Eu resolvi entrar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre exatamente o que significa este dia. Muitas pessoas pensam assim, não, o dia da mentira é o dia onde contar algo que não é verdade está desculpado. É só uma trollagem, é só uma brincadeira. Então, mentir não teria nenhum problema, desde que seja 1º de abril. A gente até brinca, né? Fala assim, olha, aconteceu uma coisa aqui. Ah, é verdade. Não, é 1º de abril, é mentira. Até peças que são pregadas por aí com base no 1º de abril. Mas a minha reflexão não tem nada a ver com essas brincadeiras que fazemos, com essa forma descontraída de lidar com a mentira, mas é tratar a mentira de maneira um pouco mais profunda. Bom, desde agora eu quero lhe pedir que compartilhe essa live, que comente aqui aquilo que você tem percebido, sentido durante todo o tema que eu quero lhe apresentar. Nossa equipe está aqui à disposição para orar por você, para te atender, para oferecer um estudo bíblico, uma oração. Portanto, não fique aí apenas assistindo, interaja conosco. Traga para nós o seu pedido, eu tenho certeza que Deus do céu, que ouve, que olha por cada um de nós, Ele não vai te desamparar. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus, ele certa vez disse que o diabo é o pai da mentira. Ele é enganador, ele se fez em cima de mentiras. O céu era um lugar perfeito, onde os anjos foram criados perfeitos, mas eles tinham lá a liberdade para escolher. Eles podiam optar obedecer ou não obedecer a Deus. Eles poderiam estar ao lado de Deus ou não estar. Deus deu a eles a liberdade e a possibilidade de escolha. Lúcifer foi o primeiro ser que escolheu um caminho diferente disso. Ele se encheu de vaidade, se encheu de orgulho e achou que poderia ser Deus. Pensou que poderia estar no lugar de Deus. E motivado por esse sentimento de busca de poder, de status, de prestígio, de supremacia, Lúcifer se contaminou. E a partir de então, ele passa a disseminar as suas ideias, inventando mentiras sobre Deus, apresentando argumentos que não eram realidade sobre Deus, e leva os anjos no céu a pensarem e duvidarem naquilo que Lúcifer estava falando. A rebelião no céu aconteceu, Lúcifer foi expulso com a terça parte dos anjos, e quando ele chegou aqui na terra, ele seguiu exatamente o mesmo caminho de mentira. Mentiu para Eva. Disse que Eva seria como Deus. Disse que Eva alcançaria um status especial se tão somente comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O diabo, desde então, trabalha fundamentado na mentira. Ele trabalha enganando as pessoas, ele trabalha levando as pessoas ao erro, levando as pessoas a um equívoco, levando as pessoas a abandonarem o caminho do Senhor, fundamentado naquilo que não é a verdade. Portanto, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai da falsificação, ele é o pai que leva as pessoas a abandonarem Deus e sempre fundamentado naquilo que não é a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Quando eu conheço a verdade, e a verdade que está em Jesus Cristo, a verdade que está em Deus o Pai, a verdade que está no Espírito Santo, a verdade que está na Palavra de Deus, a verdade que está nos mandamentos que Deus nos deixou, a verdade que está na essência do processo da salvação que temos em Cristo Jesus. Essa é a verdade que nos move, essa é a verdade que nos aponta, esta é a verdade que nos liberta. Esta é a verdade que tira dos seus ombros o jugo de mentira e engano que o diabo tão bem trabalha, para que você fique preso na falsificação, para que você ande por um caminho que vai terminar em perdição. Mas graças a Deus, porque temos nele a verdade, porque conhecemos em Deus a verdade. Agora, como o diabo mentiu no céu, mentiu no Jardim do Éden, ele continua mentindo nos nossos dias. O diabo continua criando histórias para levar as pessoas a um afastamento de Deus. A estratégia continua exatamente a mesma. Não houve mudanças, não há mudanças. As mentiras do diabo continuam ecoando e soando desde o Jardim do Éden. Há mentiras novas,
há mentiras que foram requentadas, há mentiras que são refeitas, mas elas continuam sendo a base do trabalho do diabo nos nossos dias. E eu sentei aqui, agora há pouco, e escrevi aqui mentiras do diabo, tá vendo? Eu coloquei 14 mentiras que eu contei. É provável que existam outras mentiras mais, mas como hoje é o dia da mentira, eu quero apresentar para vocês algumas das mentiras que o diabo nos conta. Algumas das mentiras que ele tem repercutido no mundo à nossa volta e que nos leva muitas vezes a caminhos de perdição. Querem saber quais são as 14 mentiras do diabo? Primeira mentira: não existe uma verdade absoluta. Esta mentira, contada nos nossos dias, trata de um conceito chamado relativismo. Ou seja, tudo passa a ser relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim. O que se encaixa para você pode ser que não se encaixe para mim. O que você entende ser certo pode ser que para mim não seja certo. Há muitas pessoas que argumentam assim: pastor, há culturas diferentes no mundo, há pensamentos diferentes no mundo, há princípios que as pessoas entendem como serem certos ou errados em diferentes partes do mundo. E é verdade. Eu não estou dizendo que todos nós pensaremos igual, que teremos uma mesma visão, e não é isso que a mentira está trazendo consigo. O que a mentira traz por trás dela é que não existe uma verdade absoluta quando o assunto tem a ver com a revelação de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é uma verdade absoluta. E nós, cristãos, que vivemos de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, entendemos que ela é a revelação de Deus para a humanidade, que se aplica a todos os povos, em todos os lugares e em todos os tempos. A palavra de Deus, ela é a escrita de amor que o Senhor enviou para a humanidade. Portanto, é absoluta. O que a Bíblia diz é absoluto, é inegável, é inegociável. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma verdade absoluta. Você não pode ter um Deus na sua vida que não seja o Senhor. Se você tiver um outro Deus na sua vida que não o Senhor, você está no caminho da mentira, você está no caminho do engano, você está tentando, talvez, se anestesiar de uma realidade que um dia chegará. Portanto, existe sim para nós uma verdade absoluta. Quando a Bíblia diz não matarás, quando diz não adulterarás, quando diz não dirás falso testemunho, que tem a ver com a mentira, não cobiçar. Os 10 mandamentos, eles retratam a essência de uma verdade absoluta. Para os cristãos, para os que vivem a Bíblia, esta mensagem não pode ser mudada, não pode ser alterada por nenhum ser humano. É a essência da revelação de Deus para nós. Esse é o caminho do qual nós devemos seguir. Esse é o caminho pelo qual devemos trilhar. Portanto, a Bíblia é uma verdade absoluta, inegociável. Não abrimos. É a palavra de Deus. Diz a Bíblia, amém, seguimos. Não diz a Bíblia, desconfiamos. Refutamos, argumentamos, porque tudo começa na palavra, tudo se volta à palavra. A revelação de Deus, ela é sim absoluta. Mas pastor, a Bíblia não é um livro antigo, tem aí 3.500 anos e começou a ser feita, é verdade, 3.500 anos começou a ser feita lá com Moisés, antes de Jesus. Mas a Bíblia, por ser um livro que partiu das mãos de Deus e não por iniciativa humana, porque os autores bíblicos não falaram por si, mas falaram guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia continua sendo aplicável a mim e a você. É a nossa regra de fé, de vida e de prática. Aqueles que dizem que não existe uma verdade absoluta estão diminuindo a força e o poder da Bíblia e levando você a desconsiderá-la como revelação do Senhor. A Bíblia não pode ser colocada no mesmo nível dos outros livros, porque nela está a assinatura divina, vem acompanhada de uma revelação sobrenatural, um conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Portanto, a mentira que o diabo diz que não existe verdade absoluta não pode entrar no coração dos cristãos, porque existe sim
uma verdade absoluta, uma verdade única, e essa verdade está centrada em Cristo e na sua palavra. Segunda mentira que o diabo conta por aí: o pecado não existe. Ah, como a gente tem escutado isso por aí. Há até alguns que dizem assim: não, pastor, estamos no século 21, tanta coisa mudou, a nossa mentalidade evoluiu, nós crescemos, melhoramos. É uma afronta chamar uma pessoa de pecadora. Jamais deveríamos dizer que alguém é pecador. Somos pessoas bem intencionadas que cometemos equívocos, mas dizer que isso é um pecado é uma coisa muito grave. Esse é um engano que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas. O pecado existe. O pecado é real. O pecado nos afeta. O pecado está à nossa volta. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Pecado é andar contrário àquilo que Deus estabeleceu como norma de fé, regra e prática. Deus estabeleceu, Ele é o Criador. Pecado é toda vez que eu decido por mim mesmo trilhar um caminho que não é o caminho que Deus gostaria que eu caminhasse, que eu trilhasse. Deus diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Deus deixou estabelecido como os seres humanos devem viver, qual é o padrão de vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa: nenhum de nós é perfeito. Ninguém será perfeito nesta vida. Somente quando Jesus Cristo voltar. Temos uma natureza humana que é tendente ao pecado, que nos leva ao pecado, que nos empurra a fazer aquilo que não gostaríamos e que nem queremos fazer. E lutamos contra essa natureza. Lutamos contra o pecado. Nos afastamos do pecado. E isso é uma luta complexa. Todo dia, de toda hora, a cada minuto, a cada segundo, porque o ser humano natural, quando menos percebe, já está lá pecando de novo, já caiu em pecado mais uma vez. Então nós lutamos contra o pecado, porque o pecado existe. Agora dizer que o pecado não existe é dizer às pessoas assim: viva do jeito que você acha que tem que viver, faça as coisas do jeito que você acha que tem que fazer, porque não existe ninguém que te condena. Não existe ninguém para apontar que você está cometendo um pecado ou um equívoco. Então, você é dono das suas ações, você é dono do seu nariz, você paga as suas contas, não existe pecado coisa nenhuma. Não, peraí, não se engane. Deus disse que há pecado. Tanto existe pecado na Bíblia que o pecado foi a causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Foi por causa do pecado que Jesus teve que vir aqui. Porque o salário do pecado, disse Paulo, é a morte. Todo ser que peca tem que morrer. Eu, quando pequei pela primeira vez, e eu não lembro quando foi a primeira vez, mas deve ter sido bem cedo na vida. Naquele dia que eu pequei pela primeira vez, eu me tornei merecedor da morte. Eu deveria morrer exatamente naquele momento, mas eu não morri. Não morri porque Jesus me dá uma outra chance. Jesus me dá uma nova oportunidade. Eu tenho condições de alcançar a salvação. Eu posso ser salvo, porque Jesus morreu no meu lugar. A minha morte, consequência do meu pecado, Ele levou. E agora eu tenho a eternidade de presente, de graça. Para mim, a eternidade não custou alto, não custou caro. Agora para Jesus custou a própria vida dele. Portanto, o pecado existe, mas o diabo trabalha para lhe fazer acreditar que o pecado não existe. Terceira mentira que o diabo conta: você pode ser Deus. Essa mentira ele contou pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando Eva estava lá diante da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que Deus havia pedido que Eva não comesse, que ela não se aproximasse. Quando ela comeu desse fruto, naquele instante, ela percebeu que havia se tornado pecadora. E não aquilo que Satanás havia dito que ela se tornaria. Porque Deus disse assim: Eva, não coma, Adão, não comam desse fruto. E o diabo disse: Eva, veja, eu comi e estou viva. Então, se você comer, você será como Deus. Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que os seus olhos vão se abrir. Você vai se tornar conhecedora do bem e do mal como Deus é. E Deus não quer que você seja como Ele, mas você pode ser como Ele. Imagina só, Eva, você ser Deus? Imagine estar no lugar de Deus? Esse foi o sentimento que Satanás passou para o coração de Eva, de que ela podia ser Deus. Deixa eu abrir meu coração para você. Eu me conheço.
como mais ninguém. Eu sei das minhas lutas, sei das minhas falhas, sei dos meus problemas, mas recorro ao Senhor, sempre buscando o perdão e a restauração da vida. E sabendo disso tudo, eu jamais gostaria de ser o meu Deus. Jamais eu gostaria de ser o Deus da minha vida. Porque a minha visão é limitada. Eu consigo enxergar o hoje, quando muito, o amanhã. Agora, Deus que é Deus, Ele enxerga o todo. Ele não vê apenas o hoje e o amanhã. Deus vê a semana que vem, Deus vê o mês que vem, Deus vê o ano que vem, Deus vê a década que vem, Deus vê tudo. E porque Ele vê tudo, Ele sempre vai nos dar aquilo que nós pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Portanto, não queira ser Deus da sua vida, não queira assumir o controle da sua vida. Deixe que Deus seja Deus. E quando Deus é Deus da sua vida, Ele será suficiente. Por mais que aconteçam situações que você não entenda, que você não saiba o porquê, quando você tem fé, você desenvolve tal confiança no Senhor. Caminha seguro de que Ele está cuidando de tudo, que Ele não vai te desamparar e que fará o melhor para a sua história e que fará o melhor para a sua existência. Essa terceira mentira diz que você pode ser Deus, mas você não pode ser Deus. E você nem deveria querer ser Deus, porque ser Deus é muito complicado, ser Deus é muito difícil. Eu, em minha situação e na minha condição, prefiro me submeter a Deus. Prefiro que Ele continue sendo Deus, porque Ele tem conduzido a minha vida até aqui. É claro que eu tenho momentos na minha vida de tristeza, eu tenho momentos que as orações que eu faço a Deus pedindo algo não acontecem. Às vezes acontece diferente daquilo que eu pedi. Eu já pedi cura e a pessoa pela qual eu pedi cura faleceu. Eu já pedi um milagre e o milagre não veio. Tudo isso passa em minha vida. E é claro que eu posso externar a Deus aquilo que eu quero. Eu posso dizer a Ele aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria. Mas quando eu me submeto, eu digo assim: Pai, eu gostaria um milagre. Mas se o milagre não vier, me dá forças para aguentar e encarar aquilo que está por vir. É exatamente como Jesus no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice porque está muito pesado. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Não faça o que eu quero, mas faça aquilo que o Senhor quer. Que a sua vontade se cumpra em mim. Esta é a submissão do ser humano. Portanto, se você acreditar que você pode ser Deus, você deixa de se submeter a Deus, porque você se coloca no lugar de Deus. E essa é uma mentira que o diabo tem colocado na vida de muitas pessoas que se tornam deuses da sua própria vida, deuses da sua própria história. E quem é Deus da sua própria história está fadado à perdição, está fadado ao sofrimento, está fadado à frustração. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Quarta mentira. Você não precisa de Deus para ser feliz. E essa mentira se repete muito por aí. Eu não preciso de Deus para nada. Não, você precisa sim. Quem diz que não precisa de Deus para ser feliz, já está dizendo que é infeliz. Porque a vida plena só é possível em Cristo Jesus. A vida plena, abundante, é aquela que Deus te dá, porque é Ele quem coloca a esperança no seu coração. Se nós não temos esperança, para que vivemos? Para que existimos? O que é que estamos fazendo aqui? O que é que você nasceu? Qual o propósito? Qual o objetivo da sua vida? Uma vida de 50, 60, 70 anos e depois a morte? Depois o fim disso tudo? É para isso que a gente existe? É para isso que a gente vive? É claro que não. Há muito mais aquilo que Deus quer nos dar. Mas enquanto a gente está nesse mundo de pecado, infelizmente nós teremos sofrimento, nós teremos dores, nós passaremos por momentos angustiantes. Mas quando nós nos agarramos à promessa do Senhor, quando nós nos firmamos em Deus, nós entendemos que ainda que tudo se transforme à nossa volta, ainda que o mundo esteja caindo, nós nos agarramos ao Senhor que nos dá esperança. E a esperança faz toda a diferença. Portanto, você precisa sim de Deus para ser feliz. Porque senão, os problemas desta vida vão lhe levar partes da sua existência, da sua história, como que arrancadas à força de você. E no final não vai sobrar nada de você. Não ficará nada da sua vida. Porque em Deus
Somente em Deus nós podemos ser felizes. É um engano quem acha que felicidade está possível em qualquer lugar. Há muitas pessoas que procuraram felicidades em prazeres, não encontraram. Felicidades em vícios, não encontraram. Felicidades em conquistas financeiras, não encontraram. Felicidade em relacionamentos, também não encontraram. Não é possível ser feliz naquilo que você pode conquistar por você mesmo, naquilo que tem preço, naquilo que você quantifica, porque a felicidade está em uma pessoa, está em Jesus. Então, dizer que as pessoas podem ser felizes sem Deus é uma mentira, é um engano que anda ecoando por aí e que eu espero que você não caia nesse engano. Porque com Cristo nós temos hoje o alívio dos nossos fardos e temos, acima de tudo, a perspectiva da vida eterna, que é o momento final, quando Deus colocará um ponto final nesta história de dor, sofrimento, maldade. Ah, como eu espero esse dia. Ah, como eu almejo o momento da volta de Cristo Jesus. E lá, sim, receberemos das mãos do Senhor a eternidade e seremos felizes para todo sempre. Não feliz por um tempo, mas feliz para a eternidade, porque a minha felicidade aqui nesta vida, ela dura pouco. Eu posso estar feliz hoje e receber uma notícia ruim que me deixa triste. Eu posso estar feliz num momento sorrindo e no outro chorando. Essa é a nossa história. Um telefonema, uma mensagem que você recebe, um texto no WhatsApp, pronto. E a tempestade se arma. E o problema aparece. E a tristeza chega. E a felicidade se vai. Todos nós não conseguiremos viver neste mundo sem passar por sofrimento. Ele faz parte da nossa história, faz parte da nossa trajetória. Portanto, não acredite que você não precisa de Deus para ser feliz. Porque sem Deus, você nunca será feliz. Sem Deus, você nunca será completo. Essa é outra mentira que o diabo conta. Quinta mentira. A morte não existe. E essa mentira também vem lá do Jardim do Éden. Quando Deus disse assim, Adão, Eva, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. E quando Satanás falou com Eva, falou assim, não, Eva, não vai morrer não. Não, imagina, não tem morte não, Eva. Mais uma mentira contada pelo diabo, que a morte não existe. Que você, depois que sair desta vida, vai desencarnar e vai para o paraíso, vai para o céu. Não acredite nisso não. A Bíblia diz que há uma solução para a morte. A solução chama-se ressurreição. A ressurreição que acontecerá quando Jesus voltar. Essa ressurreição é a solução definitiva para a morte. A Bíblia fala de duas ressurreições. Fala da ressurreição da vida e fala da ressurreição do juízo. A ressurreição da vida para aqueles que andaram em conformidade com o Senhor e que receberão a vida eterna. Agora, a ressurreição do juízo acontecerá depois do milênio. E essa ressurreição será para a condenação, será para a consumação daqueles que não entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Portanto, a ressurreição que você vai participar da vida ou do juízo depende da escolha que você faz hoje. Depende da vida que você está vivendo hoje. Porque a morte existe, a morte é real. E a morte alcançará aqueles que não se redimiram em Cristo. Portanto, você tem hoje a chance, você tem agora a oportunidade, você tem um momento especial para entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele seja seu Deus, para que Ele faça parte da sua história, para que Ele transforme a sua existência, para que Ele seja o seu guia, para que Ele seja o seu sustentador, para que Ele seja o seu Pai de amor. Porque a morte existe, mas ela não precisa ser uma realidade para você. E quando eu falo desta morte, eu falo da morte eterna, porque esta que vamos enfrentar antes da volta de Jesus, ela é comparada a um sono. Os mortos em Cristo estão dormindo. Eles dormem um repouso até que Jesus Cristo venha. Quando Ele voltar, Ele dará ordem no céu, tocará a trombeta do anjo e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sairão para uma nova vida. Aí sim, esta nova vida sem morte. Nesta nova vida, a morte não existirá. Agora, a morte hoje é uma realidade sim. A morte do sono e a morte eterna. Depende de você. Se você vai dormir e acordar na volta de Jesus, depende do que você está fazendo com a sua vida nesse momento. Depende das escolhas que você toma.
depende das opções que você tem seguido todos os dias, a cada momento e a cada minuto. Sexta, a Bíblia é um livro de ficção. Essa é uma outra mentira que tem rodado por aí. Os temas bíblicos, eles são tratados como histórias de ficção. Por exemplo, a criação. Gênesis capítulo 1, que diz como Deus criou o mundo. Não, isso é uma ficção, isso aí não é real, isso é mitológico, isso é uma forma que Moisés encontrou para explicar, porque na verdade o que aconteceu no mundo foi uma evolução, foi o Big Bang que explodiu em milhões de anos e tudo foi evoluindo, melhorando. Então há uma ideia de que a ciência seja a verdade e que o relato bíblico seja apenas uma mitologia, seja apenas uma criação, uma invenção de Moisés e de outros editores que foram ali colocando coisas no decorrer do tempo. A Bíblia, para mim, não é um livro de ficção. A Bíblia diz exatamente o que aconteceu. Por exemplo, há pessoas que falam assim: pastor, você acredita mesmo na história do dilúvio? Que veio uma chuva, que inundou a terra? Eu não creio nisso não, pastor. Ok. Você pode não crer no dilúvio, mas Jesus, no seu sermão profético em Mateus capítulo 24, ele usa os dias de Noé como um exemplo dos dias que a humanidade vai viver nos momentos finais da história. Se Jesus usou o exemplo de Noé, era porque Noé de fato existiu. É porque Noé de fato aconteceu. Jesus não usaria um exemplo mitológico para exemplificar uma situação que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. Jesus não se valeria de uma história fictícia que estava registrada nos livros de Moisés. Ele reforçou a história e diz assim: olha, assim como foi nos dias de Noé, assim como Noé viveu, será também nos dias antes da minha volta a essa terra. Portanto, Jesus está validando Noé, está validando o dilúvio. E se Jesus validou o dilúvio, amiga, amigo, eu não acredito em mais ninguém que invalida o dilúvio. Porque Jesus, que é Jesus, está dizendo que assim foi os dias de Noé. Quem sou eu para dizer que não? Não, o dilúvio não aconteceu, o dilúvio não foi bem assim, não é dessa forma, não é dessa maneira. É longe de mim querer trazer a responsabilidade de dizer o que foi e o que não foi na Bíblia, o que aconteceu e o que não aconteceu na Bíblia. Jesus disse que foi, foi. Jesus falou que é. Para mim é palavra final. Quando Jesus fala, eu me agarro àquilo que ele disse, eu me agarro àquilo que ele falou e confio plenamente. Não há espaço para dúvida, não há espaço para questionamento. Hoje é dia da mentira, mas no dia da mentira nós vamos desmascarar a mentira e nos agarrar à verdade. A Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia não é um livro de ciência, é bem verdade, mas o que ela fala, o que ela diz, o que ela aponta, faz todo sentido. Quando ciência e Bíblia caminham lado a lado. Quando a ciência se distancia da Bíblia, eu fico com a Bíblia. É isso mesmo. A ciência, quando ela se afasta da Bíblia, eu fico com a Bíblia. Quando a ciência fala assim, não, o mundo veio de uma evolução, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que foi a criação. Agora, quando a ciência apoia a Bíblia, estamos juntos. Seguimos juntos. Apoiamos aos outros. Agora, quando a ciência fala assim, não, a Bíblia estava errada, a Bíblia estava equivocada, aí eu fico com a Bíblia. Eu não fico com a posição da ciência contrária à Bíblia. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de confiança. Quando a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz e a ciência fala assim, não, na história comprovamos que Jesus não morreu na cruz. Então eu fico com a Bíblia. Jesus morreu na cruz sim. Ele esteve vivo. Tem testemunhas disso. Outros relatos bíblicos contemporâneos a Jesus falam da existência dele. Flávio Joséfos, por exemplo, no primeiro século, fala de Jesus, conta daquilo que ele ouviu de outras pessoas, de outras fontes. Portanto, Jesus é uma pessoa histórica, é real. Há incompatibilidade entre Bíblia e ciência? Não. Só há incompatibilidade quando a ciência diz que a Bíblia está errada. Aí, para mim, nessa incompatibilidade, eu vou para a Bíblia. Eu me agarro na Bíblia. Eu fico com a palavra do Senhor. Sétima mentira do diabo. Chegando na metade. Jesus não vai voltar. Essa mentira ecoa por aí. Pessoas dizendo assim, você acha, pastor, que Jesus vai voltar mesmo? Olha a situação do mundo. Olha os problemas que temos na humanidade. Olha como é que estão as pessoas. E parece que tudo é tão previsível no mundo. Os dias têm
24 horas, 7 dias numa semana, as fases da lua são as mesmas, tudo é tão repetitivo, a previsão do tempo, é possível saber quando vai acontecer, o frio, o calor. Por exemplo, eu estou aqui no Uruguai, por isso eu estou com essa blusa de frio, porque o frio chegou aqui de um dia para o outro. Estava quente e de repente ficou frio, mas a previsão meteorológica sabia disso, por isso quando eu viajei para cá eu trouxe a minha blusa, porque eu sabia que eu ia precisar. Agora estamos com 14 graus. Está um pouquinho de frio. Então, você consegue prever, você consegue saber o que vai acontecer. Isso tudo, claro, é possível prever, mas dizer que Jesus não vai voltar, porque tudo é tão previsível, seria um outro engano, seria um outro equívoco. Há algumas pessoas até que acreditam que Deus criou o mundo e que abandonou, e que Jesus não está interessado em nada do que acontece aqui, ele está lá no céu. Mas quando ele veio aqui e morreu por nós, ele estava dizendo que não abandonou o mundo, que não deixou o mundo à sua própria sorte. Jesus continua conduzindo e guiando cada detalhe da história desse mundo, assim como ele pode guiar e conduzir cada detalhe da sua vida, da sua história. Ele pode te dar um novo começo, ele pode reescrever o seu caminho, ele pode te dar esperança, paz e certeza da eternidade. Portanto, se agarre ao Senhor, se volte ao Senhor, fortaleça-se no Senhor, para que Ele seja o seu Deus, para que Ele continue lhe guiando e conduzindo, porque Ele vai voltar. Ele prometeu e vai cumprir a sua promessa. São mais de 2.000 versos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Se a Bíblia me assegura que Jesus vai voltar, como posso eu desacreditar? Quem crê na Bíblia, quem crê na palavra do Senhor, que ela não é um mito, que ela é a verdade absoluta, nós nos agarramos à verdade. Jesus vem muito em breve. Jesus está às portas. Confie nisso, creia nisso. Oitava mentira que eu ouço por aí. A igreja está corrompida. Eu tenho ouvido tanto pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu não quero a instituição, porque a instituição está corrompida. Pastores são mercenários. Muitos por aí enriqueceram, são milionários, enganam as pessoas. Então a igreja se corrompeu. Eu não estou dizendo para você que a igreja não tenha defeitos, que a igreja não tenha problemas. Eu não estou dizendo que a igreja é um lugar onde todo mundo é exemplo e modelo para ser seguido. Não, não, longe disso. A igreja é um local onde nós estamos em processo de melhora, onde estamos em processo de crescimento. E eu sou pecador. E quando eu olho no espelho, eu vejo os meus defeitos e as minhas falhas e vejo quanto eu preciso crescer, quanto eu preciso melhorar, quanto eu preciso me aprimorar. Agora, a igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Fraca e defeituosa como possa parecer ser, a igreja é um meio que Deus proporcionou para que nós nos mantivéssemos salvos. Mas você me pergunta assim: pastor, eu posso me salvar sem igreja? Minha resposta é claro, você pode salvar sem igreja. Eu não estou dizendo que você precisa da igreja para se salvar, mas eu quero lhe dizer que salvar-se sem a igreja é muito mais difícil. Porque na igreja é onde eu pastoreio e sou pastoreado. Igreja é onde eu cuido e sou cuidado. Igreja é onde eu exerço os meus dons e sou impactado pelo exercício dos dons dos outros. Igreja é um local onde nós nos organizamos para a missão. Igreja tem um sentido de comunidade. Igreja, quando eu fico fraco na fé, eu recebo o apoio e a ajuda de alguém para me fortalecer. E a igreja é um local onde eu identifico aqueles que estão fracos na fé e posso ajudá-los a se fortalecerem. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Jesus estabeleceu a igreja. Portanto, a igreja é importante, é a esposa do Cordeiro, é nossa família. Ela é fundamental, sim, dentro da perspectiva de salvação. Agora, dizer assim: a igreja está toda corrompida, fique fora da igreja, saia da igreja, fique longe da igreja. Esta é uma mentira que o diabo conta para levar as pessoas para o engano. Porque ele sabe que quando as pessoas estão longe da igreja, quando as pessoas estão fora da igreja, é muito mais fácil vencê-las. É muito mais fácil desanimá-las. É muito mais fácil levá-las a abandonar a fé. Agora, se elas estão na igreja, se elas estão ativas, se elas estão participando, se elas estão juntas, se torna muito mais difícil, infinitamente mais difícil, vencer o povo de Deus. Por isso nos agarramos ao Senhor, deixamos de lado aquilo que nos afasta e fortalecemos aquilo que nos une para nos manter como povo de Deus aqui na terra, vivendo no mesmo ideal, vivendo na mesma missão. Por favor, não generalize.
Não use os exemplos pontuais negativos como se isso fosse uma realidade de toda a igreja, uma realidade de todo líder espiritual, porque não é. Eu conheço mulheres e homens que são consagrados, mulheres e homens que fazem a diferença, mulheres e homens que são bênção na minha vida, que são pontos de luz que Deus colocou para me ajudar na escuridão deste mundo. E essas pessoas estão nas igrejas, com seus joelhos no chão, orando, intercedendo, pregando, acompanhando, visitando, amando, ajudando, auxiliando, sendo os braços de Jesus, sendo as pernas de Jesus para aqueles que tanto precisam. Perfeita a igreja não é, mas é a forma que Deus tem para nos manter vivos, espiritualmente, num mundo que está cada vez mais morto para a espiritualidade. Nona mentira: é melhor deixar a sua decisão para depois. Esta é outra mentira que o diabo conta. Ele faz as pessoas procrastinarem na sua decisão espiritual. Para que decidir hoje? Decida depois. Para que agora? Não chegou o seu momento. Ainda não é a hora. Quando o ser humano entende o sentido da palavra amanhã, é que o problema começa. Por que deixar para amanhã aquilo que você deve fazer hoje? Mas é isso que o diabo quer que você faça. Porque você não tem controle sobre o futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estou aqui no Uruguai. Amanhã, sábado, termino uma campanha de evangelismo aqui, junto com pastores, uma grande mobilização da igreja. No domingo eu sigo viagem, espero chegar em São Paulo, de lá vou para Novo Tempo para começar a gravar a primeira temporada dos programas Arena do Futuro em português e Decifrando o Futuro em espanhol. E eu espero que isso tudo aconteça, mas eu não sei se vai acontecer. Eu não sei se eu vou chegar lá, eu não tenho controle, eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Quando eu terminar essa live com vocês, quando eu sair daqui, para onde eu vou, eu não sei se chegarei protegido, eu não sei se chegarei em segurança. Eu não tenho controle sobre aquilo que está por vir, mas o diabo quer fazer você acreditar que você pode deixar para depois a sua decisão espiritual. Só que é um risco enorme deixar para amanhã. É uma loucura deixar para amanhã. Porque você pode perder-se se não decidir-se agora, se não se entregar agora, se o momento não for agora para você. Por isso que em todos os sermões que eu faço, todas as pregações que eu faço, sempre termino com um convite para uma decisão. O que é que você vai fazer? Você vai ouvir, ficou 30 minutos aqui, 40 minutos, 50 minutos, ouvindo a palavra de Deus, cantando, orando, e vai sair com qual decisão? Vai continuar a antiga vida igual, exatamente como era? Ou você vai dar um passo a mais em direção ao Senhor? Vai crescer em sua vida espiritual para fazer e cumprir a vontade de Deus em sua vida? Isso é fundamental, isso é fruto da nossa escolha, isso é fruto da nossa decisão, mas uma decisão que não pode ser deixada para depois, que não pode ser deixada para amanhã. O diabo tenta lhe fazer acreditar que você pode tomar a decisão depois, mas fuja disso, a decisão é agora, é nesse momento, é no hoje, porque amanhã pode ser tarde. Você não sabe quando será o último dia da sua vida e você não sabe quando Jesus vai voltar, por isso a decisão deve ser tomada neste momento. 10ª mentira que o diabo conta. A mentira é assim, você é o pior. Pessoa igual a você, você é o pior de todos. Você é mais pecador que todos. É uma mentira que ele quer fazer você acreditar. Porque quando ele leva você a pensar que você é o pior, você começa a achar que está muito longe de Deus. E quando você começa a achar que está longe de Deus, você de fato se afasta de Deus. Nós somos pecadores, é verdade. Mas não deixe o diabo dizer que você é o pior. Não deixe o diabo ecoar no seu ouvido que pessoas igual a você não têm solução. Porque Deus tem solução para qualquer tipo de pessoa. Deus alcança qualquer ser humano. Não importa onde você foi, não importa até onde você tenha chegado, Deus te alcança. Ele te ama, Ele se importa. Você é importante para Ele. Você é fundamental para Ele. Você é a razão da existência de Jesus Cristo encarnado, porque Ele veio aqui para te salvar. Você não é o pior. Não importa quão longe você esteja, não importa quão distante você está,
Deus te resgata, Ele vai te buscar. Eu estou dizendo isso como seu pastor, eu estou dizendo isso como alguém que está pregando a palavra do Senhor para você. Você não é o pior, você pode ser restaurado e regenerado por aquele Deus que não conhece causas perdidas. Um Deus que não conhece situação que não possa ser revertida ou solucionada. Esse é o Deus em quem cremos, esse é o Deus em quem aguardamos, esse é o Deus por quem vivemos. Portanto, não caia nesta mentira que o diabo conta. Não caia nessa ilusão que o diabo inventa de que você é o pior, porque você não é o pior. Pecadores somos todos, mas resgatados podemos ser também todas as pessoas. Tá bom? Não se sinta pior não, tá? Levanta a cabeça. É isso mesmo, levanta a cabeça. Olha para o Senhor com fé. Olha para o Senhor com confiança. Olha para o Senhor como a pureza do coração de uma criança. Ah, pastor, mas eu não tenho esse coração puro de uma criança. Mas Deus pode te dar um novo coração. Ele é especialista em transplantes de coração. Você não é o pior. Você está nas mãos do Senhor. E se você está nas mãos do Senhor, não é o diabo que vai fazer você crer diferente disso. 11ª mentira. Caiu de novo? Então não tem esperança para você. Por favor, não pense assim. Não veja dessa forma. Se você caiu de novo, é uma chance que Deus tem para te resgatar. É uma chance mais que Deus tem para te restaurar, para te fazer uma nova pessoa. Se você caiu de novo, levanta. Confia no perdão do Senhor e vai. Não fica na caída, não fica na queda, não fica no buraco. Deus quer te tirar daí, Deus quer te levar para uma nova história, Deus quer te levar para um novo patamar. Se você caiu de novo, não se veja como impossibilitado de alcançar a graça. Certa vez, Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7? E Jesus falou assim: não, Pedro, 70 vezes 7. Pedro pensava que ia ouvir de Jesus assim: nossa, como você é perdoador, Pedro. E Jesus falou assim: não, Pedro, 7 é pouco, é 490. E não é literal 490, tá? É 70 vezes 7 no sentido de muitas vezes. No sentido de perdoar tanto quanto seja possível, tanto quanto seja necessário. 12ª mentira. Você é muito fraco. Essa mentira ele conta por aí. Ah, olha aí você. Olha para você. Você não tem condição. A salvação é para outros. Igreja é para outros. Para você não. Você é muito fraco. Você erra demais. Você é muito complicado. Você é muito difícil. Essa vozinha que fala, às vezes, no coração do pecador, é o diabo mentindo para você. É o diabo tentando lhe convencer de uma história que ele está criando para te levar a abandonar o Senhor, para te levar a um afastamento de Deus e que no final somente resultará em tristeza, dor, morte, maldade, miséria, aflição e que você não precisa disso. Você pode escapar e fugir disso tudo. 13ª. Se você sente tentação, é porque não está convertido. Mentira. Toda pessoa convertida sofre tentação. Jesus, que era Jesus, perfeito, sofreu tentações, porque nós não sofreríamos tentações? Porque não passaríamos por tentações? Porque não passaríamos por momentos difíceis? Ser tentado não é sinal de que você é pecador. Ser tentado é sinal de que você está tentando fazer a coisa certa e o diabo está tentando lhe levar a fazer a coisa errada. É apenas isso. Agora, o diabo coloca tentações que às vezes batem fundo no nosso coração, que às vezes nos despertam uma reação para andar por caminhos que não deveríamos andar, ou para fazer coisas que nós não deveríamos fazer. E quando essa tentação bate no nosso coração, quando a tentação vem à nossa vida, a gente acha que por sermos pecadores demais, foi que a tentação veio. Não, longe disso. A tentação não veio porque você é pecador demais. A tentação veio porque você é pecador. Agora, ser convertido também é passar por tentação. É isso. Ser santo também é passar por tentação. Passar por uma vida sem tentação é impossível. Todos nós somos tentados o tempo inteiro, em todo momento, a toda situação. E talvez você esteja agora me ouvindo, passando por uma terrível tentação de fazer alguma coisa ruim que não deveria fazer. Então, meu conselho para você, não faça. Não dê ouvidos à tentação. Agora, e se eu cair, eu sou pior que os outros? Não.
Você não é pior que os outros. Você apenas precisa de perdão. Você precisa pedir ao Senhor forças e ajuda para não cair de novo. Agora não pense que se você é tentado é porque você não está convertido, porque não é bem assim. 14ª mentira. A última mentira que eu anotei. Deus vai abrir uma exceção para o seu caso. Entendeu a mentira? Não, você não precisa tomar essa decisão. Você não precisa fazer isso, porque para você, no seu caso, na sua situação, Deus vai abrir uma exceção. Que exceção? Deus já disse o que Ele espera. Deus já deixou para nós a Bíblia como revelação. Não estamos nesse mundo sem saber para onde ir. Há um direcionamento, há um mapa, há um guia, há uma bússola que nos aponta exatamente a direção. Ora, pensar que Deus vai abrir uma exceção para você é pensar que o julgamento de Deus vai terminar em pizza. Ou que o julgamento de Deus não é tão sério assim. O julgamento de Deus é sério. O julgamento de Deus não dá para se brincar, não. O julgamento de Deus nós temos que olhar para ele e compreender, entender exatamente tudo o que envolve o juízo de Deus. Deus não vai abrir exceção. Deus hoje, Ele abre as portas da salvação. Ele abre para você acesso direto ao céu. Jesus é a ponte que nos conecta com o céu. Ora, não pense você que dá para negociar, porque não dá não. Não pense que dá para fazer um lobby no julgamento divino, porque não dá não. Não pense que dá para fazer um toma lá da cá, porque não dá não. O julgamento divino é sério e desse julgamento não dá para escapar. Desse julgamento nós não podemos encontrar formas de não entender a seriedade e a necessidade de uma entrega, de uma conversão, de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. No dia da mentira, celebramos a verdade. Vivamos a verdade, nos agarremos à verdade e não essas mentiras que o diabo conta por aí. Vamos orar juntos? Pai nosso, Deus querido, muito obrigado pela reflexão que tivemos em Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa preso a qualquer mentira que o diabo conta. O Senhor nos liberta. O Senhor nos dá novas perspectivas. O Senhor nos dá esperança. Por isso, Pai, ajuda-nos a vivermos de acordo com as Tuas verdades. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos o reflexo de Cristo àqueles que não conhecem. No dia da mentira, celebramos a verdade que está em Cristo Jesus. Permanece, portanto, conosco hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Estamos terminando nossa live aqui. Espero que o seu sábado seja muito feliz. Espero que você viva a verdade. Espero que você se agarre à verdade, porque conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Um forte abraço, muitas bênçãos. Até mais. Tchau, tchau.